Henker que vive duas vezes. Capítulo 603. Doença do demônio celestial, 3. Pelo que Yon-Woo lembrava, o demônio celestial era todo-poderoso. Ele foi alguém que prendeu todos os deuses e demônios na torre e até trancou o Rei Negro no vazio. Por que tal ser teria que planejar? Era muito improvável. Por que ele passaria por todos esses problemas? Se o demônio celestial estivesse realmente planejando algo, só havia uma razão para isso. Tédio. Era possível que ele estivesse entediado por ter ficado trancado na biblioteca Shandong todo esse tempo e decidido brincar com o mundo celestial. Mas o demônio celestial não era uma criança. Ele realmente faria isso? A probabilidade era muito provável. Yon-Woo fez uma careta ao pensar no demônio celestial. O demônio celestial que Yon-Woo conheceu na biblioteca Shandong tinha um espírito tão livre que era difícil acreditar que ele havia se vinculado às leis da natureza por sua própria vontade. O demônio celestial era do tipo que fazia perguntas depois e fazia as coisas sem pensar nas consequências, desde que achasse que seria divertido. Diversão. Ele era como um macaco curioso. Na verdade, ele era o líder dos macacos. Sua aura era mais forte do que aquela que Yon-Woo sentiu nas echúvias do Rei Macaco. Agora que Yon-Woo pensou sobre isso, o demônio celestial era de fato alguém que brincaria com o mundo celestial porque não tinha mais nada para fazer. Então ele não podia garantir que o demônio celestial não estava por trás disso. É possível com ele. Sim, definitivamente. Ele pode ter pensado que era mais engraçado por causa dos efeitos colaterais da doença do demônio celestial ou o que quer que seja. Cronos concordou com a cabeça, pensando no demônio celestial que ele havia visto de longe durante sua juventude. Mas ele é da Terra? Como isso é possível? Pela minha memória, ele sempre existiu há muito tempo. Ele superou completamente todo o tempo e espaço? Enquanto Yon-Woo ouvia silenciosamente as perguntas de Cronos, os seres divinos que esperavam a resposta dele se entreolharam ansiosamente. Você está dizendo que este incidente não está relacionado ao demônio celestial? Yon-Woo recuperou o juízo com a pergunta de Michael e acenou com a cabeça. Ele havia considerado a possibilidade de que o demônio celestial pudesse ser o culpado, mas eventualmente mudou de ideia. Ele não achava que o demônio celestial seria tão tolo ou míope. O demônio celestial já foi misericordioso ao prender os deuses e demônios no 98º andar. Os deuses e demônios não puderam responder. Seu orgulho seria ferido independentemente da resposta que dessem. Então por que você acha que os deuses criadores se dirigiram para a biblioteca Shandong? Isso é, havia algo que Yon-Woo sabia? Os olhos de Michael se arregalaram e os outros deuses e demônios focaram em Yon-Woo também. Metatron apressa a resposta do jogador. Algo que eu não saberia. Metatron fica em silêncio. Michael franziu as sobrancelhas. Aguardarei o dia em que nos encontraremos novamente. No final, a visita de Michael terminou sem nenhum ganho. Mas não demorará muito para que você tenha parte do meu irmão gêmeo. Assim como quando ele chegou, Michael irritou Yon-Woo quando ele saiu. Percebemos que os negócios não terminaram, mas também devemos retornar. Erlang Shen e Prince Neza também saíram do templo com expressões constrangidas. Agora que seu líder, o imperador de Jade, havia partido, eles não poderiam ficar aqui. É uma pena que não consigo ver até onde você vai com meus próprios olhos. O príncipe Neza parecia genuinamente desanimado. Ele se tornou um verdadeiro apoiador depois de ver os atos radicais de Yon-Woo. Ainda temos a aliança. E ainda preciso da Pedra da Alma também. Yon-Woo não planejava cortar laços com a seita Shan, então deixou espaço para novas relações no futuro. Erlang Shen e o príncipe Neza acenaram com a cabeça satisfeitos. O negócio deles com os 7 reis demônios ainda não havia terminado. Depois de encontrar o imperador de Jade, eles poderiam retomar a qualquer momento. Eles seguiram atrás de Michael, retornando rapidamente ao mundo celestial. Vocês deveriam ir embora também. Depois de receber a permissão de Yon-Woo, Ares e Hércules se animaram e se curvaram em gratidão. Mesmo que Yon-Woo fosse seu rei, Zeus ainda era seu pai, então eles não podiam ignorar seu desaparecimento. Hermes também se curvou em gratidão e ascendeu com todos os soldados do Olimpo ao mundo celestial, deixando apenas o número mínimo de forças para proteger o Tártaro. Uma sociedade sem um deus supremo. Isso também será bastante interessante. Poderia ser perigoso, como acontece com a Mãe Terra, mas Yon-Woo não estava muito preocupado. As relações das forças aliadas eram sólidas e, com o desaparecimento dos deuses criadores, ninguém tentaria ir atrás do Olimpo. Mesmo que alguém tentasse atacar o Olimpo, Yon-Woo poderia sempre se manifestar usando o corpo de Atena e defendê-lo. Mas eles estão partindo com seus apostolados intactos. Cronos murmurou enquanto observava Ares e Hércules desaparecerem através da coluna de luz. Yon-Woo sorriu baixinho. Ele fingiu que não ouviu, e Ares e Hércules fizeram o mesmo. Agora o Tártaro foi resolvido. Yon-Woo olhou através do templo repentinamente vazio e do Tártaro. Estava movimentado há apenas algumas horas. Mas agora estava mortalmente silencioso. Como se o barulho e as pessoas tivessem sido apenas um sonho. Provavelmente era assim que o Tártaro costumava ser. Era um mundo silencioso de morte onde o tempo parecia ter parado. Na verdade, foi como a própria morte. Embora ele agora governasse a morte, este mundo parado não lhe convinha. Agares bate no peito pedindo atenção agora que os interruptores foram embora, dizendo que vai ficar aqui com você. Fenrir abana o rabo,
querendo que você o acaricie. Claro, Yon-woo ainda podia ver Agares e Fenrir de volta em suas formas de criança e cachorrinho acenado para ele à distância, mas ele simplesmente os ignorou. Sou só eu agora? Seus pensamentos seguiram em outra direção. Ele havia entrado na torre por apenas um motivo, mas tinha muitos objetivos. Ele os havia riscado um por um e agora restavam apenas 2. Um deles, encontrar a alma de Jeong-woo. Demoraria um pouco porque ele teria que examinar um pouco mais o segredo das trevas e olhar para o mar do tempo. Mas o outro objetivo era diferente. Eliminando o Alforone. Os olhos de Yon-woo se estreitaram. Sempre que ele tentava alguma coisa, fosse exuviar ou salvar o vestígio do corpo de seu irmão, o Alforone sempre ficava em seu caminho. No passado, o Alforone até bloqueou o caminho do pai. Se o Alforone não tivesse impedido Cronos, ou se ele tivesse apenas ouvido Cronos e permitido que ele voltasse com Jeong-woo, nenhum dos eventos que aconteceram teria acontecido em primeiro lugar. Pode ser uma coisa decente viver de acordo com suas convicções. Mas forçá-las aos outros não era aceitável, especialmente em um lugar fechado como esta torre. Yon-woo precisava encontrar uma maneira de derrotar Alforone. Uma vez que ele derrubasse o ser que dividia o mundo celestial do mundo inferior, ele teria que abrir um caminho para os andares superiores. Você tomou sua decisão? A forma de espada de Vigrid se espalhou e Cronos apareceu. Yon-woo assentiu pesadamente. É hora de pegar Alforone. Faz sentido, já que sua força e poder são consideráveis agora. Cronos assentiu satisfeito. Como também sofria de Alforone, ele estava entusiasmado em pagar tudo de volta. No entanto, tenho uma preocupação. O que é? Matar Alforone é uma coisa, mas não sei como o demônio celestial reagirá. O demônio celestial? Por quê? Porque Alforone é filho do demônio celestial. O quê? Os olhos de Cronos se arregalaram. Foi a primeira vez que ouviu algo sobre o demônio celestial ter filhos. No entanto, Yon-woo ainda se lembrava das palavras que o demônio celestial disse a ele quando eles estavam se despedindo. Ah, certo. Se você ver meu filho novamente, diga a ele que sinto muito. Na época, Yon-woo não tinha certeza de quem era o filho do demônio celestial. Mas agora ele tinha certeza. Depois de ver as memórias de Cronos, ele percebeu que a energia que sentia do demônio celestial era semelhante à de Alforone. Alforone só tinha poderes relacionados à luz. Como o demônio celestial era o ser que simbolizava a luz, não poderia ser coincidência. Além disso, a expressão abatida do demônio celestial ao forçar Alforone a sair da biblioteca Shandong e a fúria de Alforone lembraram Yon-woo de como ele e Cronos costumavam ser um com o outro. Yon-woo explicou calmamente sua teoria para Cronos, e Cronos estalou a língua depois de rir incrédulo. Se você se sentiu assim, deve ser verdade. Quanto mais elevada for a sua posição, mais sensível você se tornará. Tenho certeza que seus instintos estão certos. Os olhos de Cronos se estreitaram. O filho do demônio celestial. Então suponho que devemos considerar a reação do demônio celestial também? Isso significava que se Yon-woo e Alforone entrassem em conflito, Yon-woo poderia ter que parar de capturá-lo vivo. Mas seria possível capturar vivo um ser como Alforone? A diferença entre assassinar alguém ou sequestrá-lo era muito grande. Bem, seja qual for o caso, não será tarde para se preocupar com o demônio celestial depois de vencer. Certo? Yon-woo assentiu. Como disse Cronos, eles não conseguiriam resolver isso, por mais que pensassem no assunto. Cronos virou-se para Yon-woo e olhou para ele. Mais importante, quando você vai me apresentar aos seus camaradas? Nós estivemos brigando juntos esse tempo todo. Mas eles nunca me cumprimentaram. Seu bastardo atrevido. Yon-woo coçou a bochecha com o polegar. Quando ele pensou sobre isso, era verdade que ele havia desrespeitado o pai. Mas ele se sentiu estranho e tímido por apresentar seus familiares a Cronos dessa maneira. Sobretudo, será uma dor se aquele cara. Antes que Yon-woo pudesse terminar seus pensamentos, sua sombra se abriu abruptamente ao lado dele e Shannon apareceu. Suishi, merda. Yon-woo instintivamente cobriu o rosto, cheio de pressentimentos. Como se quisesse provar que Yon-woo estava certo, Shannon se prostrou no chão com a cabeça baixa. O Lorde da Morte Shannon está prestando meus respeitos ao Grão-Mestre. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.